Oi, gente, a gente está aqui ao vivo agora, eu e a Raquel. Oi, pessoal, boa tarde. A gente vai esperar o pessoal entrar. A gente resolveu fazer essa live hoje porque ontem, quando a gente fez a live lá nos Grandes Pequeninos, surgiram muitas questões, muita gente mandou perguntas. E a maioria das perguntas dizia respeito a como negociar essa flexibilidade no ambiente de trabalho. Muitas mães queriam saber realmente, poxa, como que eu chego, né, para o meu líder, como que eu chego para minha chefia e pergunto como que eu negocio, né? E um dos cases mais compartilhados do My at Work foi o da Raquel. E a Raquel, ela teve um período em que ela trabalhava diariamente, indo todos os dias, né, na empresa. Horário e aí comercial, horário comercial, pra entrar, pra sair. E aí, logo depois que a Milena nasceu, acabou ficando inviável, né? E ela acabou negociando um outro esquema de trabalho. E esse outro esquema de trabalho que ela vai contar agora, como que ela conseguiu negociar esse esquema, né? E ela vai contar também pra gente quais são os avanços que ela tem visto dentro do mercado de trabalho, porque ela é muito atuante dentro da empresa dela e em outras empresas, no sentido de ver quais são as inovações que trazem melhorias e bem-estar para as mães, né? Conta um pouquinho o que você faz. Eu trabalho na área de responsabilidade social, então basicamente... Tô vendo aqui as perguntas também que vocês forem mandando, tá? Quem quiser mandando perguntas, pode ir mandando, que ela também vai responder, tá? Mas basicamente, 17 anos de responsabilidade social... É uma área que a gente trabalha a vida inteira se preocupando com qualidade de vida das pessoas dentro e fora da empresa, né? Então, você já tem um olhar diferente para tudo que está relacionado à felicidade daquele trabalhador dentro do local dele de trabalho. E o engraçado, eu acho, né, contando um pouco dessa experiência, é que eu fui contratada com a missão de olhar isso para outras mães lá dentro. Eu fui contratada num período que minha filha tinha acabado de fazer 10 meses de idade. Eu estava praticamente voltando de licença maternidade, né? E um dos meus desafios era isso, é pensar, afinal de contas, como que eu coloco mulheres de talento aqui dentro e depois que elas têm filho, eu não perco esses talentos. E até então, eu muito preocupada com as outras mulheres. Então, todas as grávidas da empresa descobriam a gravidez, me ligavam de várias unidades do país para contar a gravidez para mim, às vezes primeiro do que para o próprio chefe, para perguntar como que a empresa estava reagindo em relação a isso, enfim. E em muito pouco tempo, eu diria, eu percebi que não era só para as outras mulheres que eu tinha que me preocupar. Que era com você. Que era comigo. Porque para mim estava pesado. Então, você pensa numa empresa, você falou na chamada, uma empresa que tem 17 mil funcionários, que tem 11 unidades no país. E eu tinha que viajar o tempo todo com uma filha que estava entre 10 meses e 1 ano, isso começou a ficar absolutamente dolorido, não vou dizer inviável, porque dói. Quantas horas por semana você ficava fora? Porque você viajava todos os dias, né? Muito. Eu passei muito tempo Raquel, viajando. Inclusive, ela chegava a viajar e ficar em lugares em que ela não tinha como usar o celular para saber se a filha estava bem. Então, era assim, era uma situação dela viajar, confiar que estava tudo bem. E aí, de repente, no final do dia, às 11 horas da noite, né? Exato. Você conseguia ligar pro seu marido e conseguia saber, tá tudo bem. Foi tudo bem ao longo do dia inteiro, né? Porque hoje, com a facilidade do WhatsApp, a gente tá, sei lá, em algum lugar, sai pra trabalhar, pergunta tá tudo bem, rapidinho, etc. Não era assim. Com ela não conseguia nem fazer isso. Ela não conseguia nem entender como que tava a filha dela. Então, assim, ou até auxiliar à distância, né? Porque às vezes você pode, né, tentar auxiliar à distância, não, por um não lado, sabe fazer alguma coisa. O seu marido que acabava, né, segurando as pontas. Pra lá, então. Voltou. Voltou.
Voltou. aqui, com problemas de internet. Então, gente, Ossos do ofício, vai. O que acontece é o seguinte, já tem bastante gente aí online. Olha, começando a beijos, entrar. Leandro, meu pai, Luiz, Rosa, Gisele, Adriana, Daniel. Tem bastante gente, muito bom. E a Raquel, e aí ela sentiu realmente essa dificuldade, e aí ela começou a perceber que ela precisava negociar, né? Um horário de trabalho diferente, porque ela não dava mais para viajar o tempo todo e ficar longe da filha o tempo todo, e assim, muitas sem mulheres, notícias, né? Sem sinal de vida. Sem sinal de vida e tal. E aí, como que foi esse momento? Você decidiu, inicialmente você decidiu sair, né? Porque você falou, não dá mais, eu vou sair. Eu acho que tem um período antes desse momento crítico, que é a decisão, porque isso dá muito medo, na verdade. É uma mudança que dá muito medo. Então, eu acho que tem um período crítico que para cada pessoa, eu não sei quanto tempo cada um aguenta, todo mundo é diferente um do outro, mas talvez eu tenha passado os últimos 6 meses antes da decisão, no meu auge do que era o sofrimento, e eu tentando fazer todas as adaptações de horário possível. Então, primeiro, se o horário normal da empresa é de 9 às 18, eu chegava às 7 para tentar ir embora às 4. Mas isso significava que eu passei pelo menos 6 meses acordando 4h30 da manhã para dar conta de toda a rotina para estar numa empresa às 7 horas. Também era viável? Não. Então, 3 dias da semana viajando... Além da logística ser difícil, era sofrido, né? Então, eu acho que você passa um tempo tentando tudo possível, até você se convencer e perceber que não tem jeito. Né, que não estava bom, não estava para mim, não estava para ela, para Milena, não estava para o meu marido, que estava sempre muito sozinho, tendo que dar conta de tudo. E não adianta, a criança sente emocionalmente. Então, foi um período que ela ficou muito doente, era hospital com muita frequência e eu não estava sempre perto, né? Então, eu acho que isso tudo contribuiu. E eu diria que o meu limite teve que ser um limite, talvez, muito... limite mesmo, sabe? De você chegar num ponto e dizer assim, não quero mais. Eu tô no auge do que eu deveria fazer, eu tô amando o meu emprego, o meu trabalho, eu amo trabalhar no lugar onde eu trabalho, eu amo fazer o que eu faço, mas não dá mais. E para você ter coragem, no meu caso foi isso, né? Para eu ter coragem de propor uma mudança, eu simplesmente voltei de uma viagem, onde eu estava mais uma vez num lugar remoto, de sinal, enfim. Tinha conversado com meu marido por telefone e ele falou, volta e faz o que você quer fazer, o que seu coração manda. E eu falei assim, se agora eu tô me sentindo com essa coragem de fazer, eu vou fazer e não quero mais pensar, porque senão eu podia desistir, pessoal, pode mandar perguntas, tá? Se o pessoal mandando coraçãozinho e beijos... Manda perguntas também para ela, tá? As mães que tiverem condições. E aí, logo depois disso, quando ela teve essa vontade, quando ela sentiu que realmente não ia dar mais, né? Eu entrei na sala numa reunião semanal que a gente tem de comissão. Agora foi. Pronto, gente, resolvido, eu acho. Voltamos. Mas então a questão foi justamente essa. Eu acho que, para mim, precisou ser um momento muito limite, né, daquela rotina e para eu ter essa coragem de propor essa mudança. Então, eu simplesmente entrei na sala, falei, pronto, já tinha uma consultoria, e aí eu falei, vou tentar viver disso e tchau, quero ir embora. Só que o choque foi muito grande, porque ninguém estava esperando e justamente eu estava no auge de uma discussão interna, em trabalhar em ser empreendedora, em trabalhar uma coisa para você e tal, porque tem muitas mulheres que nesse momento acabam realmente decidindo abrir o
o próprio negócio, né? Como que foi para você nesse momento? Na verdade, eu já tinha meu próprio negócio, eu já tinha consultoria, já tinha um cliente nessa consultoria fixo. E eu resolvi arriscar, ampliar, né, o trabalho da consultoria, porque aí eu saindo da empresa eu teria mais tempo. E foi assim, de um rompante, que aí eu resolvi, enfim, pedir demissão. Só que eu estava no auge de uma discussão justamente, e de uma pesquisa, justamente para tentar entender o que tinha de mais inovador, de melhores práticas, então, assim, para o bem-estar só para quem entrou feminino. agora entender o que ela estava fazendo. Ela estava cuidando das boas práticas da empresa para as mulheres e mães, né? Então, assim, as mulheres e mães estavam sendo atendidas, mas ela não estava atendendo aos próprios interesses, né? Então, assim, ela viajava o país inteiro, ela atendia... São 17 mil funcionários, para quem não viu ela logo no começo contando, 17 mil funcionários da empresa, então ela cuidava e atendia todo mundo, né? As mulheres ficavam grávidas, ligavam para ela para saber como que a empresa ia lidar com aquilo. E só que ela, na casa dela, não estava funcionando, né? Ela com a filha de 10 meses, viajava muito, tudo acontecia, mas na casa dela não estava dando certo. E aí ela também se sentiu um pouco uma fraude, né? Porque você conseguia fazer as coisas acontecerem para todo mundo, mas ao mesmo tempo, na sua vida, você não conseguia, e eu não estava feliz, né? Eu estava preocupada com o bem-estar de uma empresa inteira. E tentando entender quais eram as necessidades das grávidas que vinham me comunicando gravidez, porque sempre acabava falando comigo, enfim. E aí eu até aguentei muito, viu? Porque eu entrei, eu comecei, né, esse desafio quando ela tinha 10 meses, a Milena. Ana Elisa, minha mãe. A Tânia aqui, a Tânia Cury fazendo comentário para você. Tem bastante gente entrando aí, que bom. Pessoal, pode mandar perguntas, as mães, tá? Isso. E aí, quando ela resolveu realmente, na verdade, ela não resolveu renegociar o horário, né? A primeira decisão dela foi que ela decidiu sair do ambiente de trabalho. Abandonar. Ela chegou a pedir demissão, né? E aí? E aí foi recebido como uma bomba, na verdade, né? Porque não foi esperado. Não era esperado. E justamente como eu liderava uma discussão sobre o bem-estar da mulher na empresa, como assim eu mesma não estava satisfeita? Então eu acho até para a diretoria de uma empresa pensar nisso foi um choque, né? Foi uma novidade, assim. E foi muito engraçado que eu digo que eu aguentei muito, porque na época, você sabe que empresário adora estatística, pesquisa, número para se convencer. Então eu estava justamente levantando, enfim, várias pesquisas e números. Tá, chegando. E tem uma estatística muito interessante, de que a grande maioria das mulheres abandonava o mercado de trabalho corporativo até os 2 anos dos seus filhos. Faltava 1 mês para minha filha completar 2 anos. E eu dei a notícia, inclusive, né, dizendo que eu ia sair, assim, eu estou entrando para estatística. Eu prefiro entrar para estatística, porque eu não estava conseguindo realmente dar conta e conciliar daquela maneira. Mas nessa experiência específica foi muito interessante que eu diria que imediatamente já me responderam dizendo que não estava sendo aceito o pedido e que a gente iria voltar a conversar. Enfim, tinha uma reunião. Só que você não queria voltar naqueles moldes, né? Você já sabia, isso já estava muito certo para você, de que você não queria. Mas em algum momento você tinha pensado, ao invés de pedir demissão, em você renegociar esse contrato de trabalho? Não. Eu não tinha pensado nisso. Eu achei até que talvez a empresa ainda não estivesse pronta para isso, perto do trabalho mesmo que a gente estava fazendo. Mas eu acho que mais do que isso, eu queria uma coisa totalmente diferente. Eu não queria 8 horas de trabalho por dia home office, por exemplo. Para mim, não resolveria. O que era o mundo ideal para você naquele momento? Eu fazer a minha carga horária semanal de trabalho no limite que eu considerasse necessário, que não seriam 8 horas por dia de jeito nenhum. Mesmo se fosse distância, mesmo se fosse em home office. Eu precisava, eu acho que eu já estava tão esgotada, né, dessa realidade, que eu precisava, naquele momento, me recolher para que eu tivesse pelo menos uma parte do meu dia, todo dia, para me dedicar à minha vida pessoal, à minha filha, enfim, né? E aí, como que foi? A demissão não foi aceita, Não foi aceita. E eu comecei numa conversa, enfim, foram várias propostas de vários modelos e começando
por aquelas que são muito tradicionais do mercado de trabalho, que todo mundo começa a achar que aumentar a equipe resolve, que só parar de viajar resolve, que salário resolve. Minha questão não era nada disso, né? Mas você chegou a ficar tentada em algum momento? Tinha muita certeza que não era isso. Não queria isso de jeito nenhum, de verdade. Eu acho que eu estava bem decidida, foi tão no meu limite que eu estava bem decidida. E aí, diante de tanta proposta, eu fiz uma contraproposta. Eu falei, como eu tenho a minha consultoria, ela é exatamente na área que eu trabalho, vou prestar consultoria para a empresa. Eu prefiro sair e vamos definir quais jobs específicos, quais trabalhos específicos a empresa ainda gostaria de manter, e eu me ofereci como consultora externa, pessoa jurídica, onde eu tivesse total autonomia sobre o meu trabalho, minha demanda de tempo e o tipo de contrato que eu viria a aceitar ou que eu não iria mais querer aceitar. Né? Então, essa foi a minha contraproposta e eu diria a tentativa de renegociação que eu fiz, que não foi aceita. Que no final das contas a empresa não quis, não optou, enfim. E aí a gente começou a chegar no ponto que para mim está sendo o ideal, né? Que é o que eu vivo hoje. E aí, efetivamente, como que se concretizou essa nova parceria de trabalho, né? Porque uma das coisas que as mães mais têm dúvida é como que negociar, porque é difícil, né? Quando você está diante dessa, que nem você sabia muito bem o que você queria, o que você não queria, né? Mas geralmente aí de repente tem oferta de um aumento de salário, tem oferta de você receber uma equipe, de você ter coisas que você não teria, né? Sim. De repente isso também pesa, porque aí você começa a pensar, poxa, será e tal. E aí você quis, mas não, você estava muito certa de que se não fosse exatamente da maneira como você estava imaginando o escopo de trabalho, não ia dar certo, é isso? Não ia dar certo. Até porque eu acho que o natural seria eu voltar a me envolver naquele tamanho de demanda e um ano depois eu estar na mesma situação. Então, e aí assim, é uma decisão, por isso que eu digo muito pessoal. Para mim, naquele momento eu sabia que não ia funcionar. Então, quando eu ofereci essa possibilidade de ser contratada, né, como uma consultora externa e como pessoa jurídica, para o lado da empresa, a leitura era que isso gera de alguma forma uma fragilidade na relação, né? Então, eu estou ali liderando uma área, construindo políticas e avançando com o trabalho, e na medida em que eu me torno uma consultora externa, tem outros entraves, talvez, dentro da empresa, outros impedimentos, talvez, de fazer um contrato por um prazo tão longo, enfim, que geraria uma incerteza para a empresa sobre a continuidade do meu trabalho. Então, eles tentaram uma outra possibilidade, que seria, aí sim, fazer uma redução, né, de carga horária, via CLT mesmo, com um novo contrato de trabalho, mas que a gente estivesse absolutamente dentro da lei e mantivesse uma relação trabalhista fixa, né, como ela era até então. Hoje, atualmente, na prática, como que é o seu contrato de trabalho? Você trabalha de casa, né? Uma vez por semana. Uma vez por semana eu vou lá, exato. Então, hoje eu tenho um dia na semana que eu defino esse dia de acordo com as minhas demandas. E se for, por exemplo, uma semana curtinha de feriado, esse dia não existe, eu fico a semana inteira à distância, enfim, eu vou definindo de acordo com a necessidade. Como que você se sente em relação a isso? Porque tem muitas mães que falam assim que não conseguem, que acabam não se sentindo... como que eu posso dizer? Não consegue negociar esse tipo de questão, porque no dia que você está em casa, você não se sente, de repente, parece que não está trabalhando, né? Parece que não está trabalhando. Como que você conseguiu organizar isso? Juro, eu me sinto ótima. Eu acho que engraçado que nos dias que antecederam a minha mudança de contrato, né? Dentro do escritório, as pessoas falavam para mim que eu estava radiante, porque eu acho que eu me senti tão bem dentro daquilo que eu queria, que não, e você estava muito certa também do que você queria, né? Tem um trecho de uma vez ela me contou, eu posso contar aquela coisa do presidente que falou, não? Pode! Teve um dia que ela estava no escritório, né? E aí você imagina que é final de expediente. Pode, já sei qual é o caso. Quando entra o presidente, né, da empresa, aí todo mundo fica sem respirar. E aí tava todo mundo encolhido e ele foi direto para a mesa dela e queria tratar
com ela sobre um assunto, só que ela estava saindo para buscar a filha na escola e ela falou assim... Saindo mais cedo para buscar a filha na escola. E aí ele falou o quê? Ele perguntou assim pra mim, você pode falar comigo daqui a meia hora? Só que daqui a meia hora era justamente a hora que eu tinha que ir embora para buscar ela e eu tava saindo mais cedo por um assunto que para mim era muito importante, era a festa do Dia das Mães do ano passado. Dia das Mães, eu não iria faltar em hipótese alguma. E eu naturalmente disse para ele assim, não posso. E a sensação que eu percebi das pessoas em volta, né? Que você era louca. Que eu era uma louca. Porque as pessoas, a sensação era que todo mundo se encolhia, ficava um pouco escondido atrás do monitor, né? Do notebook, enfim, do computador, fingindo que não estava escutando o que estava acontecendo ali. A Amanda diz assim, que bom saber que existem empresas abertas a esse tipo de negociação. É muito bom saber. E aí, a Raquel também... Estamos abrindo esses caminhos, né? Nós estamos abrindo esses caminhos. E a Raquel também tem um histórico muito legal, porque ela está dentro de todas essas iniciativas, junto com a ONU Mulheres, ela está em todos esses fóruns. Por quê? Porque ela tem que levar essas inovações para dentro da empresa, que é esse o trabalho dela, né? Então eu pedi também para ela vir aqui, porque ela já é minha fonte, mas para ela contar também o que ela tem visto de diferencial nas empresas, o que tem acontecido de legal de movimentação, né? Porque ela conseguiu fazer um movimento dentro da empresa dela, ela conseguiu trabalhar em home office, ela conseguiu chegar no horário que tem que sair para buscar a filha na escola, falar não para o presidente, não posso esperar mais meia hora, né? Porque uma coisa às vezes é você falar com um gerente, com uma pessoa de um cargo um pouco acima, mas você ter eu acho que é mais que um posicionamento, né? Você chegar e falar assim, não, você se posicionar mesmo, não, esse é o meu contrato. A minha crença não podia agir diferente, né? Você não podia agir diferente. Não, e foi interessante, porque assim, muitas pessoas chegam nesse momento, a gente acaba ficando acuada, né? Você fala, puxa vida, e agora? O que eu vou fazer? Eu não vou falar com o presidente da empresa, ele veio até a minha mesa, né? Mas sabe o que é engraçado? Eu não acho que é da noite pro dia. É um caminho, né? Então, eu não sei se em outro momento, talvez, da minha vida, eu teria dado outras respostas falou assim, diferentes. Parabéns, Kel, foi em busca dos seus objetivos e conseguiu, você merece. Ah, Aline! Então, e aí você conseguiu essas reivindicações que você tinha feito, né, para você, e você percebeu também que em outras empresas haviam outros movimentos, mas que eles vinham já de políticas internas, Sim, né? E políticas muito estruturadas. E eu aproveitei, inclusive, esses cases de outras empresas para comentar dentro da empresa onde eu trabalho e dizer, olha aqui, é possível, né? O que você percebe hoje? Então, a própria redução, né, de um contrato de trabalho CLT ainda parece que é um mito em algumas empresas e pra gente é porque o desejo era muito grande, eu acho que de ambas as partes. Muitas vezes empaca nessa questão. Empaca, o jurídico diz não. Foi nosso caso, o jurídico disse não. E aí você precisa ter alguém realmente comprometido com isso dentro da diretoria, do RH. A Amanda diz que é importante contar essa história aos quatro cantos, porque a maioria se sente acuada para tentar negociar, realmente. A gente se sente acuada, né, para tentar negociar mesmo. E acuada também, porque olha só, é muito louco isso, porque eu recebo diariamente, muita gente acaba contando as suas histórias, mandando história inbox, tal, do que acontece dentro do mercado de trabalho. É muito caso de assédio moral, é muito caso... Nossa, isso é muito mesmo comum, que a né? mulher não se posiciona, tá? Então, assim, você imagina que às vezes a mulher sai no horário dela de trabalho, tá 5 horas, 6 horas, sei lá, ela sai, às vezes porque tem que buscar filho na escola, claro, tem compromisso externo. Sem dúvida. E aí os próprios pares dentro da empresa faz cara feia, fala que não tá comprometida, existe e sabe um terrorismo engraçado? Que às vezes isso não é da empresa. Não é da Às vezes é do gestor de uma área. Mas a empresa só, é feita de né? pessoas, né? O que eu sempre falo, a gente fala, a política da empresa tal. Tem muita empresa também que tem política para inglês ver e internamente o líder não sabe lidar com uma pessoa que ficou grávida, com uma pessoa que tá voltando de licença, né? E por outro lado, tem empresas que teoricamente são super rígidas e tradicionais, mas que tem pessoas em cargos de liderança que estão assim super abertas e receptivas para lidar com uma situação de uma mãe voltando de uma licença maternidade, de uma mãe engravidando, né? Eu conheço pessoas que, sei lá, tem uma amiga minha que ela tá grávida, a chefe dela tá grávida. E aí
eu falei, pô, por que vocês não aproveitam e agora já embarca e pede pro diretor da empresa para ter um, sei lá, aniversário lá, nunca tem, abre um precedente, né? Assim, então, essa é a questão de você também começar a abrir precedentes, porque dentro da empresa a gente pode começar a negociar, a gente abrindo uma negociação quando não existe, né? Quando não existe uma política, e mesmo que às vezes exista política também, às vezes a gente empaca numa questão de ter líderes, né? Que é o caso de tanta gente que relata assédio moral dentro do trabalho, porque tem um líder que faz um comentário imbecil, né? Outro dia eu contei a história aqui da Sumaia, que abriu uma consultoria, e ela tava... E assim que ela falou da gravidez, da segunda gravidez dela para o líder dela, ele teve uma reação totalmente absurda. E ela falou, gente... E aí ela se posicionou naquele momento. Ela falou assim, não é assim que você recebe uma notícia boa de uma gravidez, né? Exatamente. Só que é muito louco, né? Até uma vez eu entrevistei o Dr. Alberto, o meu obstetra, para um site, né? E ele estava contando quanto a maneira como o seu chefe lida com a notícia da sua gravidez impacta na sua saúde. É muito louco isso, Não, né? mas impacta muito, eu acho, porque é mais uma angústia se for mal recebido, né? E muitas vezes é mal recebido. E às vezes não é que é mal recebido, é velado, né? Aquela coisa velada de, nossa, grávida, ou de novo, e quando não é o primeiro, então, né? Mas sabe o que eu acho engraçado nas empresas? Uma coisa que você falou que pra mim é muito certa, né? A empresa é feita de pessoas. E às vezes, você tem duas situações. A empresa tem até as políticas e você tem aquele gerente de área, um gestor de uma área que faz tudo diferente, que é preconceituoso, que diz, né, coisas absurdas, que gosta de penalizar por conta do horário, enfim, né, de exercer a autoridade dele através disso. E você tem o contrário, empresas que às vezes não tão, talvez, nunca pensaram nisso, ou nunca se atentaram para a necessidade de bem-estar desse perfil de funcionário, mulheres grávidas ou recém-vindas da maternidade. Não só para necessidades de mães e mulheres dentro da empresa onde você trabalha, né? A ideia é que a gente, na verdade, a gente está numa fase de construir políticas e pensando em todos os funcionários, mães e pais, enfim. Mas o que eu digo é que eu acho que quando a gente toma coragem de fazer no nosso mundo pequenininho, né? Sou eu com o meu gestor, eu com a pessoa que está do meu lado no trabalho. Aquelas pessoas, pelo menos daquele núcleo, começam a experimentar uma relação de trabalho diferente e aquilo deixa de gerar medo. Exatamente. A ausência do controle não diminui a produtividade, pelo contrário. Hoje eu não consigo me ver mais numa situação de uma carga horária de 8 horas de trabalho com horário para entrar e para sair. E naturalmente, você como funcionário, você vai se sentir mais motivado e vai continuar entregando aquilo que você tem que entregar. Mas às vezes, se você não começar a influenciar no seu pequeno mundo, você não promove uma grande mudança. Então você tem que experimentar isso e fazer os outros experimentarem isso também. E essas pequenas mudanças também, a gente tem sentido pequenas mudanças, as pessoas, tem muita gente que manda relato para cá, né? E contando essas pequenas mudanças que elas acabam promovendo dentro da empresa onde trabalha, né? Então, assim, eu já recebi relatos de mães que realmente conseguiram negociar de ter um berçário dentro da empresa, um espaço para coleta de leite, para você ter com uma geladeirinha, aleitamento. Às vezes não tem o básico do básico, que é um lugar onde a mulher tira leite depois que ela volta de licença maternidade. Sim, né? É muito comum. Sendo que a amamentação exclusiva, geralmente, o mínimo é 6 meses e muitas mulheres ficam só até 4 meses de licença, né? Olha, tem mensagem. A Sandra tá falando, sinto muito orgulho da minha filha, acho que é a sua mãe. Você foi ler justo essa, né? A empresa é feita de pessoas, isso aí, por isso seu papel está sendo fundamental. A Anelisa falou, a Lu, muito importante esse assunto. Meu gerente, quando dei a notícia que estava grávida, avisou todas as outras mulheres em toda a empresa, para quem quisesse ouvir, que a partir daquele dia os anticoncepcionais delas deveriam ficar na sala dele. E elas tomariam todas na frente dele. Mentira! Gente, isso é categoricamente assédio moral. Isso é categoricamente não assédio tem moral. Discussão, isso é um absurdo. E não entra nessa história de, era brincadeira. Não, isso esse tipo de brincadeira não se faz. Esse tipo de brincadeira não se faz. Não, e esse tipo de coisa, muitas vezes, a gente acaba levando na esportiva, né, achando que, não, mas como que eu vou falar?
Mas é um absurdo tão grande. É muito absurdo. É um absurdo tão grande que você fala assim, como pode acontecer esse tipo de coisa em 2017, né? Então, assim, a gente não pode deixar, eu acho que em hipótese nenhuma, a empresa como uma instituição interferir num ponto desse na sua vida pessoal. Não, nunca. Isso é uma decisão pessoal, isso não compete a ninguém, né? E eu acho que as empresas, aos poucos, tem umas, lógico, que eu acho que já estão muito evoluídas, né? Que são cases e exemplos. Tem muitas mulheres que realmente, né? Assim, é claro, você acaba ficando não só intimidada, mas você acaba postergando. Às vezes você tem um desejo de engravidar e você acaba postergando, porque você fala, meu, como que eu vou engravidar agora? Imagina, você é um cara que fala uma coisa dessa para uma gestante, você imagina o grau de humanidade do ser humano, né? Não, e tem uma coisa que eu, né, quando a gente começou a tratar desse assunto, eu ouvi do presidente da empresa que eu trabalho, que é uma pessoa que eu admiro muito, e que para mim é brilhante como um executivo pensando, né? Ele tem uma fala que é o seguinte, a sociedade, se a gente for olhar a população do Brasil, a gente tem um percentual superior de mulheres do que de homens. Uhum. Se a empresa não se preocupar com a retenção, pensando em talentos, né? Esquece concessões, ninguém está querendo concessões aleatórias, né? Então, se você pensar em talentos, se você não considerar a presença da mulher, se todas as mulheres, depois de engravidar, resolverem empreender, a empresa sobrevive de quê, gente? O mercado não, mas agora, muitas empresas estão percebendo isso agora, né? Dúvida. Agora que teve essa evasão de mulheres de determinada faixa etária do mercado de trabalho, muitas empresas perceberam isso e estão agora apostando em estratégia para reter esses talentos femininos, ou em estratégias para conseguir que essas mulheres retornem ao mercado de trabalho. O que eu percebi em Londres, acho que a semana passada a gente publicou uma matéria aqui sobre uma agência de publicidade em Londres que, percebendo que estava perdendo muitos talentos femininos, né, criaram vagas para mães e pais que têm como principal função o cuidado com os filhos, né? Então, assim, existem iniciativas... Incentivando que retornassem ao mercado de trabalho e acreditando no potencial criativo dessas pessoas, né? E que vem com uma carga de sensibilidade diferente, porque o período proporciona isso, enfim. Então, eu acho que é isso. Tem uma questão muito prática. Se essas mulheres são extremamente competentes antes de engravidar, elas não deixaram de ser depois de ter filho, né? Então, a empresa precisa abrir os olhos, a empresa precisa se preocupar que quando ela retorne da licença maternidade, ela tenha conforto para voltar. E eu acho que soluções que talvez para mim são boas, não são para todo mundo. Então, eu acho que a primeira coisa, o primeiro passo, eu diria, como pessoa física, mãe, né, e querendo me manter num mercado corporativo, enfim, é a questão de você influenciar quem está no seu entorno, no seu pequeno mundo, no seu micro-universo. Porque se você, mesmo a empresa não permitindo, você tem um gestor, um superior, que aceita flexibilizar o seu horário, vai aproveitando isso, porque isso muda a experiência das pessoas, a sensação das pessoas, né? A Roberta está contando que o gestor dela é pai de 2 meninas pequenas e super participativo. Acredito que por isso sou... super respeitada em relação às necessidades do meu filho. Se preciso faltar, levar ao médico, sair mais cedo, ele entende e apoia. Você sabe que ontem um case de um que fez muito sucesso lá no Grandes Pequeninos, quando eu contei o case do André, não sei se você assistiu. Eu assisti. O André Boaventura, a gente já contou aqui da história de vida dele, né? E ele tem uma questão muito forte com a paternidade, ele está levantando essa bandeira muito forte. E dentro da empresa onde ele trabalha, por ele ter um cargo de liderança, o que ele percebia é que na equipe dele tem muitos homens, e os homens sempre comentavam entre si, hoje a minha esposa foi levar a criança, uma experiência incrível. No pediatra. E aí chegou um determinado dia que ele pegou todas as pessoas, todos os funcionários, os colaboradores dele, e disse assim, olha, é o seguinte, agora, a partir de agora, quando vocês tiverem que levar o filho no pediatra, os pais vão junto levar o filho no pediatra, não é a mãe que tem que ir junto, então vocês podem... E aí ele, como líder, tomou a dianteira disso e tá levando para
consciência para todo um departamento. E quantas pessoas ele já impactou? Quantas pessoas ele impacta? Com uma Exato, atitude, né? Com uma pequena atitude. Que aí já virou que nem ontem nós falamos, hoje estamos falando, porque de coisa boa a gente tem que falar, né? Assim, uma atitude de um pai que chega e faz isso, a atitude do gestor da Roberta, que é pai de 2 meninas pequenas, é participativo. A gente tem casos, né, assim, de realmente de pessoas que impactam dentro dos seus ambientes de trabalho. Sim, sem dúvida. E eu acho que essa vivência, conseguir perceber... Recebemos uma visita. Não, gente, aqui quem sabe faz ao vivo. Aurora. Dá um oi. Fala oi pro pessoal. Fala oi. Tá ao vivo, tem pessoas te assistindo. Aurora, deixa. Mas eu acho que quando no mercado corporativo, né, as pessoas começam a viver, os gestores começam a viver essa ausência de controle, mas vê que a produtividade não cai ou melhora, eu acho que começa a mudar. Não, e a vida, né, assim, né, é engraçado, quando eu levava a Eva comigo pro escritório, ela foi até fazer 1 ano, ela ia todos os dias comigo. E é engraçado como muda o clima dentro da empresa. Muda o clima. As pessoas gostavam de marcar reunião lá, o ambiente era diferente. É diferente, sabe? né? Era um ambiente diferente, né? Que já tá achando que é uma atração de circo. E muda, é diferente, muda mesmo, né? Então, assim, ontem a gente estava discutindo Ontem, quando a gente fez o programa lá, o Grandes Pequeninos, com a Tânia Calil e com o Jair Rodrigues, a gente estava comentando justamente isso, né? As mães, elas acabam levando para dentro do mercado de trabalho uma humanização, uma leveza, é uma coisa diferente. Criança, então, a Aurora tá recebendo uma chuva de coraçõezinhos, tá vendo, Aurora? A Ana tá escrevendo assim: é o fim essas histórias da Lu e Amanda. Gente, ano 2017, essas empresas precisam acordar para se adaptar à nossa realidade. Eu só não peço demissão para cuidar do meu baby de 15 meses porque meu marido está desempregado. É foda, né? Mas é foda. E é o fim mesmo, e é mais ou menos assim que tem acontecido em muitas empresas. E é por isso que a gente tenta sempre abrir espaço aqui para falar sobre o assunto, sabe? Porque eu acho que quando mais colocar em pauta, assunto discutir. Você ouve a Raquel falar, tá bom? Eu acho que quanto mais a gente fala e discute o assunto, mais ele fica evidente, as pessoas entendem que criança... Porque é engraçado, né? Assim, tem muita gente que sai, às vezes, que precisa levar a criança em algum lugar, precisa buscar, e não fala, eu tenho que buscar meu filho. Tá com vergonha, uma história. Inventa uma história, eu tenho uma gente, reunião, eu tenho não sei o quê. E aí, enquanto você fala, tem uma reunião, tem uma reunião, tenho isso e tenho aquilo... As pessoas não entendem que existem crianças, né? Que as crianças demandam cuidados. No dia que a gente foi naquele evento do Elas por Elas, feito pela Crescer lá no Rio de Janeiro, a Adriana Carvalho da ONU falou isso, né? Ela falou justamente isso, que o quanto o cuidado não é valorizado na nossa sociedade, né? Por isso também muitas mães, quando param de trabalhar, se sentem... Às vezes, não é que ela se sente improdutiva, ela tá fazendo muita coisa em casa, tá fazendo... Mas não tem um reconhecimento, uma valorização. Nenhuma valorização social. Tem algo mais pra gente falar hoje, que agora a gente vai se reunir todas as sextas-feiras, às 4 da tarde aqui, pra bater um papo realmente. Então, assim, vocês mandam perguntas. A gente tinha algumas dúvidas, desejos, enfim, né? Algumas outras coisas para falar hoje a gente tinha ainda, mas eu acho que a gente já se alongou em meia hora aqui. Nossa, o tempo passou muito rápido. O tempo passou muito rápido, a gente já tem uma criança demandando atenção, né? Vai começar aqui uma segunda etapa. Olha. Então, tem mais alguma Eu só acho observação que assim, em o relação às recado, empresas, né, para as empresas ou para quem de repente está numa posição como essa dentro da empresa, antes de pensar em buscar estatística, de querer saber
números, enfim, ouve as pessoas, promove um processo de escuta com as mulheres dentro da empresa, porque você não precisa ter grandes receitas. Eu acho que se você der espaço, criar um fórum e escutar quem está lá dentro da empresa, e cada empresa tem um porte, uma cultura diferente, você vai descobrir a empresa, né, o presidente, o empresário, ele vai descobrir o melhor caminho para o caso dele. É verdade. Em primeiro lugar, as pessoas. Escutem as pessoas. Agora a Aurora que invadiu. O próximo, eu vou convidar, não sei nem se ela tá assistindo, a Gigi, a Giovana Puerto. Aí eu quero que ela faça o próximo, porque eu quero que ela faça música aqui para bebês e para crianças. Olha, aí ela Ana. fala da ideia dela e da vida dela, e depois a gente faz também música para bebês e para as crianças. A gente vai fazer várias coisas legais aqui. A Mireia vai vir cozinhar, a Mireia do Gourmetim vai vir cozinhar para criança, e a gente vai fazer um super evento aqui. Ó, a Ana Filardi já tá aqui pedindo mais lives. Ah, tá bom. Faremos. A Aurora se despeça do pessoal. Vamos dar tchau? Tchau! Gente, obrigada. Beijo. Foram 40 minutos. A gente recebeu algumas perguntas aqui, as que a gente não conseguiu responder. Comentar, a a gente gente e comenta depois. Ai, vamos deixar. Agora ela abandonou e quase derrubou o computador. Mais ironismo do que esse, impossível. Isso porque eu dei recado expresso de que não era pra vir pra cá. Gente, vida de mãe é isso, é um improviso eterno. Léo, tá dando parabéns pelo trabalho. Gente, então é isso. Vamos fazer o seguinte, a gente pensa num próximo tema para a semana que vem, né? Isso. E nas próximas semanas, então, nós vamos nos falando boas férias para as mães. Com crianças nesse mês de julho em casa. Que fácil, né? É mais ou menos isso. Gente, obrigada. Vamos conversar mais sexta-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau! Amiga, 40 minutos. A Aurora deu